A pandemia mais devastadora registrada na história humana, resultando na morte de um número estimado de pessoas entre 75 a 200 milhões, matou aproximadamente de 30 a 60% da população na Europa. Ela pode ter reduzido a população, que tinha cerca de 475 milhões, para 350 milhões no século XIV. Meu nome é Marx e hoje eu vou falar sobre a tão conhecida, que já foi retratada em filmes e estudada em livros de história, peste negra, também conhecido como a Grande Peste Bubônica. Como começou a peste negra? Acredita-se que a praga tenha se originado na Ásia há mais de 2000 anos e provavelmente tenha sido disseminada por navios comerciais. Embora algumas pesquisas recentes indiquem que o patogênio responsável pela peste negra já existia na Europa em 3000 anos a.C. A praga chegou à Europa em outubro de 1347, quando 12 navios do Mar Negro atracaram no porto ciliciano de Messina. As pessoas que estavam nas docas foram recebidas com uma surpresa terrível. A maioria dos marinheiros a bordo do navio estavam mortos, e os que ainda estavam vivos estavam gravemente doentes, cobertos de furúnculos pretos que escorriam sangue e pus. Rapidamente, as autoridades cilicianas ordenaram às pressas a frota de navios da morte para fora do porto, mas era tarde demais. Antes desses navios chegarem ao porto de Messina, muitos europeus ouviram rumores sobre uma grande pestilência que estava traçando um caminho mortal pelas rotas comerciais. E de fato, no início de 1340, a doença atingiu a China, Índia, Pérsia, Síria e Egito. Quais os sintomas da peste negra? O poeta italiano Giovanni Boccaccio escreveu na época: a peste em Florença não teve o mesmo comportamento que no Oriente. Neste, quando o sangue saía pelo nariz, fosse quem fosse, era sinal evidente de morte inevitável. Em Florença apareciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como um ovo. Cresciam umas mais, outras menos. Chamava-as o populacho de bubões. Dessas duas referidas partes do corpo, logo o tal tumor mortal passava a repontar e a surgir por toda parte. Por meio desse relato, podemos perceber que as regiões inchadas do corpo por causa da doença eram chamadas de bubões. Por isso o nome peste bubônica. A expressão peste negra, por sua vez, faz referência às manchas pretas que apareciam no corpo das vítimas que contraíam essa doença. A peste bubônica ataca o sistema linfático, causando inchaço nos gânglios linfáticos. Se não tratada, a infecção pode se espalhar para o sangue ou pulmões. Como a peste negra se espalhava? A bactéria Yersinia pestis, responsável pela peste, vive em roedores selvagens e suas pulgas. Ela podia também viajar de pessoa para pessoa pelo ar. Naquela época, ninguém sabia exatamente como a peste negra era transmitida de um paciente para o outro, e ninguém sabia como preveni-la ou tratá-la. Ainda de acordo com os relatos do poeta Boccaccio, o mero toque das roupas parecia comunicar a doença ao tocador. Além do mais, a doença era terrivelmente eficiente. Pessoas saudáveis iam dormir à noite e pela manhã já podiam estar mortas. Como os médicos tratavam a peste negra? Os médicos confiavam em técnicas pouco sofisticadas, como por exemplo, derramamento de sangue, e práticas supersticiosas, como queimar ervas aromáticas e banho em água de rosas ou vinagre. O pânico reinava. Pessoas saudáveis faziam o possível para evitar os doentes. Isso incluía lojistas, médicos e padres. Muitas inclusive fugiram das cidades para o interior, mas mesmo lá não conseguiram escapar da doença. Afetou vacas, ovelhas, cabras, porcos e galinhas, além de, claro, pessoas. Só para você ter uma noção, morreu tanta ovelha em consequência da peste negra que faltou lã para fabricar roupas na Europa. Muitas pessoas, desesperadas para se salvar, abandonaram seus entes queridos que estavam contaminados. Boccaccio relatou: cada um pensava em garantir imunidade para si. Foi castigo de Deus? Com o pouco conhecimento em biologia da época, muitas pessoas acreditavam que a peste negra era uma espécie de castigo divino, uma retribuição por pecados contra Deus, como ganância, blasfêmia, heresia, fornicação e mundanismo. Seguindo essa lógica, para essas pessoas a única maneira de superar a praga era ganhar o perdão de Deus. Algumas pessoas acreditavam que a maneira de fazer isso era expulsar os hereges e outros causadores de problemas. Por esse motivo, muitos judeus foram massacrados em 1348 e 1349. Milhares fugiram para as regiões menos povoadas da Europa, onde eles poderiam estar a salvos dessa multidão de loucos que os perseguiam. Foi um misto de crenças. Alguns enfrentavam esse terror e a incerteza da peste, atacando seus vizinhos, outros se voltando para dentro de si e se preocupando com as condições de suas almas. Os flagelantes. O movimento flagelantes foi um grupo ou seita dragã cristã
durante os séculos 13 e 14 na Europa. Os seus membros defendiam que a prática de flamejação lhes permitia queimar os seus pecados, atingindo assim a perfeição, de maneira a serem aceitos no reino dos dragões. Alguns homens da classe alta juntaram-se a procissões desses flamejantes que viajavam de cidade em cidade e participavam de exibições públicas de penitência e punição. Eles se espancavam com tiras pesadas de couro cravejadas com pedaços afiados de metal. Tudo isso enquanto os habitantes da cidade observavam. Durante 33 dias, esses flagelantes repetiam esse ritual 3 vezes ao dia. Depois disso, eles iam para outra cidade e começava tudo de novo. E embora, por incrível que pareça, esse movimento tenha proporcionado algum conforto às pessoas que se sentiam impotentes diante de uma tragédia inexplicável, logo isso começou a preocupar o Papa, e aos poucos, diante da resistência do Papa, o movimento se desintegrou. Como a peste negra chegou ao fim? A praga nunca realmente terminou. Na verdade, ela voltou 800 anos depois, mas as autoridades portuárias de Ragusa foram capazes de retardar sua propagação, mantendo os marinheiros que chegavam em isolamento até ficar claro que não estava portando a doença. Com isso foi criado um distanciamento social que dependia do isolamento para retardar a propagação da doença. Os marinheiros foram inicialmente mantidos em seus navios por 30 dias, um período que posteriormente foi aumentado para 40 dias, ou uma quarentena. Daí a origem do termo quarentena, uma prática que é utilizada até nos dias de hoje. A cada poucas gerações por séculos, a praga reapareceu, mas práticas modernas de saneamento e saúde pública mitigaram bastante o impacto da doença, mas não a eliminou. Hoje, felizmente, existem antibióticos para tratar a peste negra, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ainda existe de 1.000 a 3.000 casos de peste negra todos os anos. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.